Amém. Pai do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à nossa leitura diária, nosso capítulo, aliás, no livro de Números, os capítulos aí 13, 14 ao 15. Nesta quarta-feira de fevereiro, dia 12. Amém. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Estamos no meio da semana e que o Senhor nos guie conforme a tua vontade, conforme o teu querer, na tua paz, na tua santa graça, com auxílio e consolador, que é o Espírito Santo, que o Senhor nos deixou para nos ajudar no nosso dia a dia. E a tua palavra é que nos guia todos os dias da nossa vida. E assim, habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Abra então a sua Bíblia no livro de Números, agora, no capítulo 13, vamos ver o capítulo 14, vamos ver o capítulo 15, e assim finalizamos nesse dia de quarta-feira a leitura anual. Você que ainda não iniciou essa leitura anual, é legal você iniciar essa leitura. Para que você também venha nos acompanhar e chegar no final do ano com o prêmio da vitória e que você conquistou esta leitura, lendo a palavra de Deus, aprendendo, aplicando na sua vida. Ainda não vamos com certeza aplicar certificado de leitura, porque este é o ano teste, para ver quantas pessoas realmente irá concluir a sua leitura. Posteriormente aí, nos anos que virão, poderemos abrir, este desafio de certificado da palavra de Deus. Neste primeiro ano você vai certificar os anjos, ao Espírito Santo, ao próprio Deus que você leu, e só ele vai saber, e mais ninguém, tá bom? Então, se você ainda não iniciou a sua leitura anual de 2025 da palavra de Deus, comece. Porque se você começar com muita fé, você vai alcançar até onde nós estamos hoje, neste dia 12 de fevereiro, quarta-feira. Capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 do livro de Números. E com certeza você já aprendeu que os primeiros livros da Bíblia são 5, escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E assim por diante os outros livros. Na próxima live trago eles para você aprender também a memorizar os capítulos e versículos. Ainda não fiz uma mensagem centrada à Bíblia, mas vamos preparar para trazer para vocês aqui e aprender a palavra de Deus, tá bom? Será uma pregação, não será uma leitura. Essa pregação concernente à Bíblia, concernente à palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar aqui no capítulo 13. No capítulo 13, vemos que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Este capítulo é bem tremendo. Vai ser enviado, depois Moisés vai querer o relatório e depois vai haver murmurações entre eles. Ou seja, este capítulo aqui é o capítulo que vai dar o passo inicial da sua fé para te tirar de onde você está, no lugar de derrota, no lugar pequeno. É conquistar aquilo que você perdeu, ou do lugar que era seu, que te expulsaram de lá, para você voltar, lutar contra os inimigos, derrotar todos os seus inimigos e tomar posse da terra. Amém? Então, antes de iniciar este capítulo, que tem tudo a ver com o que Deus nos dá, com a promessa que Ele nos dá, quero ler com vocês, antes de iniciar este capítulo, Deuteronômio 11, capítulo 24, que vai falar justamente de posse, de conquista, de sonhos a realizar, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Então anota essa passagem, memoriza este versículo,
que vamos ler palavras de promessa para tomar posse da sua vitória. Seja de uma casa, seja de um carro, seja de um emprego, seja você restabelecer e entrar em um ministério que já está pronto e ainda não entrou, tome posse, porque hoje é o dia de você tomar posse da sua vitória. Então aqui no capítulo 13, no livro de Números, que vai dar uma mensagem aqui do Deuteronômio capítulo 1, né? Versículo 19 ao 25. Vamos ler, para enriquecer esta leitura conforme o que está escrito. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, deixa eu ver aqui. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 ao 25, que diz assim. Vai falar 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Repete, porque Deuteronômio são as repetições de alguns acontecimentos. Mas vamos ler, antes de a gente entrar lá, o que está escrito aqui. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou em terra diante de ti. Sobe, pegue a promessa. Eis que o Senhor teu Deus te colocou em terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissertes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus te dá hoje uma terra boa, uma terra de semente, uma terra onde mana leite, meu. Levando para as suas finanças. Você tem condições hoje de ter tudo. Só não vai ter se você não tiver fé e não tiver visão grandiosa desse nosso Deus. Amém? Não murmure. Quando você entrar em algum supermercado e dizer que está tudo caro, não murmure. Porque Deus vai te dar condições de comprar tudo o que você quer para satisfazer a vontade do nosso Deus. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os meus nomes, são estes os seus nomes, da tribo de Dan, da tribo de Ruben, Samua, filho de Isacu, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun, da tribo de Benjamim, Paut, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, e da tribo de Asser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vófizi, e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São nomes. O livro de Números é nomes, assim como também os de Crônicas, segundo Crônicas, algumas genealogias, 1 Samuel, 2 Reis, e assim por diante vai. Mas se você está gestante de algum filho ou filha e não tem nomes para colocar no seu filho, escolha um destes. Que será bem diferente na sua nação, na sua cidade, na sua rua, entre os seus familiares.
São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei bom fruto, tende ânimos e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ou seja, é como a gente aprende em questão do dízimo e do ofertar. Vou colocar dentro desse versículo, tá? 20. Quando você vai a uma igreja, não se constrange se você não levar absolutamente nada pela primeira vez. Se você ainda não faz parte de um ministério, você não é salvo em Cristo Jesus. Não se constrange se você não levar nada. Porque a primeira coisa que você tem que levar é o seu coração contrito e arrependido para ouvir a boa semente que é Jesus, a palavra da verdade. E depois Deus vai te dar condições de trazer na próxima reunião, no próximo culto, porque foi aqui que aconteceu no versículo 20. Ó, Deus deu ordem para Moisés enviar espião e enviou, que no 20 diz, também a qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem bom ânimo, e trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou seja, Deus mandou eles ir lá no dia de primícias. Ou seja, Deus já preparou todo o campo para eles trazerem de lá a oferta para oferecer ao altar do Senhor, as primícias do fruto. Deus ele não vai mandar você uma terra seca. Se você tiver muita fé, ele vai preparar para você trazer a ele na próxima reunião. Entende agora como é de fé? Fé não é da vontade do homem. Se você tiver fé, você vai na primeira reunião sem nada. Mas na segunda, Deus vai preparar a semana todinha para você colher e na outra reunião devolver as primícias ao Senhor. Ou seja, é Ele quem prepara. É Ele quem dá para você devolver a Ele. Entende agora como Deus é? Te dá 100%. Você devolve 10%, Ele te devolve 90% para você administrar. Cabe você saber administrar ou não. Para você sair do sufoco, sair do aperto e começar a prosperar no nome de Jesus. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Ainã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide como cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romã e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Esses cachos de uvas eles eram grandes. Sabemos que nessa terra, mais adiante, vamos descobrir e ver, se você está acompanhando a leitura da Bíblia pela primeira vez na vida, não se espante, não tenha medo, porque na terra antiga havia gigantes. Então vamos lá. Quando eles trouxeram esses cachos de uvas, não era aquele cacho tamanho que nós temos em mãos hoje, pequenininho, né? Sim. As pessoas vendem até por 25, eu acho, cacho daquele, reais. Esses homens trouxeram o cacho de uva, 2 homens carregando ele numa vara. Imaginem o tamanho da grandeza de Deus. Quando a gente prega que você tem que ser grande porque nosso Deus é grande, e você tem que desfrutar de coisas grandes porque o nosso Deus é grande, porque Ele vai te dar coisa grande. Ele não quer que você se acomode a um lugar pequeno. Ele não quer que você se acomode a uma vida espiritual pequena. Ele quer que você conquiste grandes coisas, fisicamente e espiritualmente. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Por meio dos testemunhos que você vai dar mais adiante. Dizendo que Deus te curou, que Deus te mudou a tua vida financeira, a tua vida profissional, a vida espiritual, ministerial.
ser esse testemunho de muita fé, que vai fortalecer a glória e engrandecer Deus, e fortalecer a fé dos irmãos. Hein? Então é isto. Este cacho de uva era tão grande que foram 2 homens precisos carregá-los, para você ver a imensidade e a grandeza da cidade, do lugar que era Canaã, onde jorraria para eles leite e mel, que Deus ia dar grandeza para eles. E para isto, eles precisariam trazer de lá um relatório de como era a terra. Se era fértil, se era grande, se tinha fortaleza, se tinha mato ou não. E disse para eles: tenham bom ânimo, não se desanime diante das circunstâncias da terra. Por quê? Porque eu vou dar ela a vocês. E levou eles lá no dia das primícias. Aleluia. Então, temos que ter bom ânimo para conquistar. Se não dermos o primeiro passo para conquistar, nunca iremos conquistar nada. Se colocarmos dificuldade para conquistar, também não vamos conquistar nada. Porque se nosso Deus ele habita acima dos querubins, nenhuma circunstância passa dele. Todas as circunstâncias estão abaixo dele. Então ele nos dá uma ordem. Tem bom ânimo. Aleluia. Porque ele é conosco. Então, lendo agora os versículos 25 em diante, diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Por quê? Porque sempre no meio de uns vai haver aquele que não crê. Vai haver aquele que bota muita dificuldade. Vai haver aquele que bota tudo para trás. Mas só irá vencer aquele que tiver fé suficiente, uma fé verdadeira. Que essas circunstâncias grandes vai estar diante dele como gafanhotos, pequenininha. Ele vai declarar: passarei por cima em nome do meu Deus. Passarei por cima em nome de Jesus. E ele vai vencer. E esses que murmuram, que se desanimam diante de qualquer situação, não herdarão a vitória, muito menos a terra prometida. Então vamos dar um pulo em Deuteronômio 26, antes de entrarmos nesse relatório que os espias traz, que é recebido por alguns com incredulidade, com falta de fé, não vai dar certo, será que vamos? Vamos lá. Deuteronômio 1. Deuteronômio capítulo 1, versículos 26 a 33. Pega essa referência para enriquecer essa leitura. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior é e mais alto do que nós este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquis. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, ele vos levou como o homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Olha só, pega essa promessa. Não escute a murmuração de ninguém dizendo que tu não vai conseguir, de que não vai dar certo, será que vai dar? Não escuta. Apenas vai crendo no Senhor. Porque ele diz aqui no 29, então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais, porque vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos. Aleluia. Vá com fé, sem temer a ninguém. Deus está na frente. Se ele está na frente, não há Satanás que derruba os seus sonhos, nem os seus objetivos. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra.
caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, Barneia, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Viu aí como sempre tem que ter um para acabar logo com a graça? Para cortar o mal pelo raiz? 12. 10 murmuraram. Um teve a fé, o outro conduziu o povo. Mas um teve a fé, o outro trouxe o relatório. E 10 murmuraram desses dois. 12. Só 2 entraram na terra prometida. Mas aí, algo que eles vão passar por causa dessas murmurações. Entendeu? Deus não deixou de graça. Olha só. Este que disse que é Caleb, que exercia muita fé, fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, são gigantes. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O crente que perde não é só aquele crente que dá lugar ao diabo, que dá lugar ao pecado. Antes dele começar a dar lugar ao pecado, a primeira coisa que ele perde é a sua fé. O crente perdedor é aquele crente que não tem fé. Para dizer para a doença: doença, saia da minha vida, eu te venci. Câncer, saia da minha vida, porque eu já te venci. Desemprego, maldição, saia da minha vida, miséria, pobreza. Olho gordo, amarrações, inveja, fofoca, saia, eu já te venci. Infelizmente, tem crente que não tem fé nem para falar isso. Aí vive numa vida de miséria dentro da igreja, crente desempregado dentro da igreja, ainda fala para todo mundo que é um líder, que canta, que prega, e é desempregado. Você não está vendo que você está sendo humilhado por essa sua fé fanta? Exerça uma fé verdadeira. Vença. Tenha um bom emprego. Tenha uma boa faculdade. Tenha um bom cargo no seu emprego. E sirva a Jesus. Sirva a Deus com tudo aquilo que Ele te deu. Porque isto é verdadeiro evangelho. O poder de Deus do evangelho é isso. O poder de Deus é isso. Servindo Ele, Ele nos dá de tudo. Mas, quando a sua fé é fanta, você faz de tudo dentro de um ministério, menos para Deus. E quanto mais você faz, mais você perde. Perde emprego, tranca a sua faculdade, desiste de concluir o fundamental e o ensino médio e diz: eu estou servindo a Deus, por isso eu abri mão da minha vida. Irmão, essa sua fé vai levar que nem a fé desses aqui, ó. Por causa desses daqui, desses 10 que murmuraram, e fizeram todo o povo murmurar contra 2, que foi contra Caleb e contra Josué, que Moisés nomeou para espiar essa terra. Eles passaram 40 anos no deserto. E toda essa geração que murmurou, todos morreram no deserto. Só 2 entraram, que foi Josué e Caleb. Se você entrar nessa vibe aí, você que está jovem, você que jovem, está concluindo o seu ensino médio, está à porta para entrar numa faculdade e
concluir e conseguir fazer uma graduação e você entrar nessa, que eu vou parar tudo para servir a Deus, você vai se ferrar. Porque só quem vai se dar bem é o seu pastor. E ele não está nem aí para ti. Porque se ele tivesse aí para você, ele era o primeiro a dizer: meu filho, não faça isso. De maneira nenhuma. Porque é pecado. Vá adiante. Prossiga, porque foi aqui que Deus deu para eles. Não temas, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Então continua, você que é jovem. Fazer sua faculdade, se formar, para que você possa futuramente devolver, ajudar o ministério com suas finanças. Amém? Não faça a escolha errada, porque você vai se ferrar todinho. Vai ficar 40 anos dentro do ministério, não vai crescer para nenhum lado e você pobre, sem emprego, sem nada. Isto é verídico. É o que vemos dentro de muitos ministérios por aí. Tá bom? Então, com Deus é vencer ou vencer. Então, diz assim, aqui no 14, vai falar sobre a sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos teria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltaremos para o Egito. Olha só a fé desses caras. Com medo de uma situação pequena. Com medo de uma situação gigantesca que diante dos olhos de Deus era uma situação pequena. Viu como é que é? Crente frouxo, quando o inimigo aperta. Crente frouxo, quando as tentações do mundo apertam, ele quer voltar para o Egito, ó. Que disseram aqui. E diziam, ainda falavam uns para os outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Olha o frouxo falando. Por que ele mesmo não se fez capitão e voltou para lá? Não, quer contaminar os outros. Levantemos o capitão e voltemos lá para o pecado. Levantemos o capitão e vamos lá para o mundão, porque aqui não está dando certo. Entende como é que é a fé fanta desses crentes de hoje? Fala para você que é crente mesmo aí, ó. Tá me ouvindo? Que não passa de um lugar para o outro. Só fica lá embaixo. Enquanto os outros vão crescendo e tu vai ficando embaixo. Tá com 40 anos dentro de uma igreja, ainda não teve uma família. Não se casou, não teve filho, porque é um frouxo. Não tem coragem de abrir mão da sua vidinha de solteiro. Abrir mão da sua vidinha de viver no pequeno e não conquistar aquilo que é grande, que Deus quer para todos nós. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temas. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Por isso que Jesus diz assim, aquele homem que pergunta que saúda Jesus, né? Bom mestre, Jesus retrunca: não há bom senão Deus. O que quero dizer com isso? Que Deus aqui ele fala para Moisés que feriria o povo com pestilência e deserdaria esse povo da sua herança que ele ia dar.
E de Moisés ele ia levantar um povo maior e mais forte. Por isso que declara que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. Porque ele suportou tudo isso. Moisés ele tinha de tudo. Ali ele era o homem mais rico diante do povo de Israel. Só que ele não abraçou essa riqueza, não. A riqueza dele era outra. A riqueza dele era ver a face de Deus. A riqueza dele era ver a glória de Deus. É ver Deus pessoalmente. Essa era a riqueza dele. A riqueza terrena ele não estava nem aí. Ele, entendeu? Deixou para Josué tomar de conta. O que eu quero dizer aqui? Que se Moisés fosse ambicioso ou ganancioso, ele ia dizer, Deus, realmente, mata esse povo aí porque esse pessoal aí não presta, não vale nada. E faz de mim outra nação que pelo menos essa nação vai me ver e vão crescer e me ver que eu sou o líder deles, nunca vão se rebelar contra mim. Moisés não, ele intercede por esse povo rebelde. Porque ele sempre está crendo que ainda tem jeito. Se as nações vizinhas descobrir que tirou esse povo do Egito e matou no deserto, vão dizer que o Senhor não era Deus suficiente para mantê-los vivos. E vão começar a tirar onda com a sua cara, vão começar a tirar onda que o Senhor não é Deus poderoso para manter um povo. E vão nos atacar, e vão nos matar, e vão acabar com nós, e o seu nome será dissipado da face de toda a terra. Então essa era o papo que Moisés levava. E de fato Deus realmente depois se arrependia do mal que ele ia fazer, ou seja, mudava de curso, mudava de ideia e dava outra chance a esse povo. Então eu digo para você hoje, quanta chance Deus te deu até agora de vida? Você que vive na rebeldia aí. Quanta chance Deus te deu até agora? Se Deus te deu hoje, agora, neste momento, uma chance de vida, escolhe bem. Escolha conquistar tudo aquilo que você perdeu, para que você vença. Então Moisés intercede pelo povo. Quantas pessoas intercedem por você hoje, que é rebelde? É por isso que nada acontece com você. Nada. Você apronta e nada. Nenhuma flecha, nem praga alguma te atinge. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atinge. Os outros ficam vendo, rapaz, se fosse um trabalhador pai de família que tivesse feito isso, morreria apenas com até talvez uma picadinha da formiga. E esse desgramado é apronta pra caramba, não acontece absolutamente nada, porque sempre tem alguém intercedendo por você. Sempre tem alguém na sua brecha. E aqui não era diferente. Moisés era o intercessor por esse povo rebelde, murmurões, que diz assim no versículo 13 do capítulo 14. Respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, desaparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, agentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão, a fama de quem? De Deus Todo-Poderoso, que fala com o povo, que está com ele todos os dias, que tem uma nuvem que o protege de dia, que tem uma coluna de fogo que o protege da noite. Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito. Deus, ele te perdoa, irmão, das tuas transgressões, porque ele é grande em misericórdia. A grandeza da sua misericórdia é grande. E ela é quem perdoa as tuas transgressões. Se Deus não tivesse mais nenhuma misericórdia, talvez essa terra ela não existiria mais. Porque todos os sinais que ele faz para que este povo
se arrependa dos seus pecados. Com todos os sinais que ele faz, o povo não aprende. Todo sinal que ele faz é por meio da água. Quando há inundações, quando há derramamento, não, deslizamento de terra por causa da água. Tudo isso é o sinal que Deus está falando. Se arrependem, voltem para mim. E o último sinal que ele fez no início do ano, até agora, por fogo, foi o primeiro e último. De fogo ainda não houve mais. Foi lá em Los Angeles. Mas o povo não se voltou para Deus. E não quer saber de Deus. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Acontece, Deus tem misericórdia. E ele sara, e ele cura, ele livra. E por causa da misericórdia dele, a iniquidade é perdoada. E era para o povo se arrepender dos seus pecados, agradecer a Deus pela sua misericórdia, aceitar Jesus como seu Salvador e Deus como o Deus de toda a terra e de sua vida. Mas como a misericórdia dele é grande e se renova toda manhã, ele perdoa os pecados do povo. E aqueles que querem se arrepender e voltar para Deus, voltam. Os que não querem, ele não pode fazer absolutamente nada. Porque no meu e no seu livre-arbítrio, ele não toca. Ou seja, é uma escolha. Escolha a bênção, ou escolha a maldição, escolha a vida, ou escolha a morte. E o castigo dado por Deus, que está aqui em Deuteronômio 34 a 40, vamos ler aqui mesmo, porque ela é só repetição do que foi feito, do que aconteceu, diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e eu te perdoei. Porém, não certo como eu vivo, aleluia, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes. Irmãos, Deus é o Deus de detalhe. Ele fala aqui para nós que colocou a sua prova 10 vezes. Ó, ele conta. Ele conta quantas vezes você blasfemou contra ele. Ele conta quantas vezes você foi rebelde com ele. Ele conta quantas vezes você não ouviu a voz dele. E ele conta quantas vezes você não se arrependeu dos seus pecados perante ele. Está aqui escrito. Todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, aqueles que obedecem à voz do Senhor, ele chama por servo. Aqueles que observem a voz do Senhor, ele chama por seu servo, por sua peculiaridade peculiar. E como esses que ouviram a voz do Senhor, como Caleb, ele chamou de servo, visto que nele houve outro espírito, e preservou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Irmão, a sua atitude que você fizer hoje vai fazer com que você, a sua família, os seus filhos, seus netos e até a 4ª geração da sua linhagem entrar na terra prometida. Entrar na vontade de Deus, como Caleb foi. Caleb exerceu uma fé tão grande que essa fé alcançou toda a sua família até a 4ª geração. Visto que nele houve outro espírito, ou seja, um espírito de fé, um espírito verdadeiro, um espírito de obediência, de renúncia, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia. Percebe-se agora, porque tem muitos cristãos que são extremamente ricos, prósperos, cheios de matrimônios, negócios que dão certo, porque creram no Senhor desde a sua juventude, desde o berço, desde quando nasceu, seguiram a voz do Deus desde criança, e quando cresceram não se desviaram, e prosperam até hoje,
porque neles há um espírito de obediência, um espírito de renúncia, e perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto. Olha só o que Deus fez aqui por causa desses murmuradores. Eles estavam no caminho certo, estavam próximos de entrar em Canaã. Por causa dos murmuradores, o que foi que aconteceu? Deus diz assim: amanhã mudai de rumo e caminhar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, ou seja, retrocederam de volta para trás. Quando você murmura, ou quando você se rebela contra o Senhor, a bênção que está próximo de você, ela volta para bem longe. Você vai morrer e não vai alcançar. Toda a sua descendência vai passar até a quarta geração, mas também não vai alcançar. Porque é algo hereditário, que você plantou com rebeldia, com murmurações, que tem que ser quebrado na sua geração, para que essa maldição se quebre e você prossiga caminhando com o Senhor. Mas as murmurações não levam a gente a voltar para trás, do começo. Entende agora? Que de maneira nenhuma podemos murmurar contra nada do que Deus fala e só obedecer, renunciar. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Ou seja, era uma congregação de murmuradores. E Deus sempre tendo misericórdia, sempre tendo paciência, enquanto ele disse para Moisés assim: eu vou matar esse povo todinho. Eu vou colocar uma praga e uma pestilência. E farei de ti, Moisés, ou levantarei de ti outro povo. E Moisés sempre intercedendo, sempre orando, Deus sempre buscando e sempre dando a misericórdia. E Deus, mesmo assim, pergunta aqui no 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel preferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, olha só a palavra de Deus aqui. Dize-lhe: por minha vida, Deus, jurando por ele mesmo. Diz o Senhor: que como falartes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Ou seja, alcance-me. Por isso que você vê família que é uma pobreza, que segue o pai pobre, segue o filho que fica pobre, segue o neto que fica mais pobre ainda, e segue o bisneto, o tataraneto. É uma maldição hereditária que não acaba porque o próprio pai murmurou contra Deus e não se arrependeu em vida. E essa maldição alcança. É necessário você se arrepender depois, a geração quebrar, para que Deus quebre esse elo. Entende agora como o negócio é sério? A murmuração é séria. A murmuração leva à rebelião. E rebelião diante de Deus é pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não vivem diante de Deus. Deus manda matar todos os feiticeiros e bruxos, porque eles são rebeldes. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Olha aí, ó, o resultado da murmuração. Só murmuração. Como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Deus ele tinha contado o povo de 20 anos para cima para entrar na terra prometida, com vida. Agora Deus dá uma sentença: todos que foram contados de 20 anos para cima vão morrer neste deserto. Viu aí, a situação reverteu de vida, reverteu para a morte, de bênção, reverteu para a maldição. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo quem vai entrar: Caleb, filho de Num, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esses entrarão, porque não murmuraram, mas fortaleceram a sua fé e disseram: vamos entrar, porque Deus é conosco. Mas os filhos dos que dizeis: por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Eles conheceram a terra, mas não entraram. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos.
e levarão sobre si as vossas infidelidades. Tá vendo aqui, ó? Deus é fiel para com você, Deus é fiel para com o seu negócio, mas quando vem o momento de você prosperar por meio das provações, você murmura, acaba infiel. E Deus, por sua infidelidade, você não progride. Deus, pela fidelidade deste povo que murmurou, todos eles iam cair no deserto por causa das fidelidades deles. Eles mesmos levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que pisaste a terra. 40 dias. Era 40 dias que eles ficaram lá, eles iam entrar. Aqui eles passaram 40 anos, ou seja, se converteu 40 dias. O que seria 40 dias? Se converteu em 40 anos. Alcançou até Josué e Caleb, mas nem sobre isto eles murmuraram. Eles não julgaram, tá vendo aí, ó? Por causa de vocês, nós vamos ter que esperar 40 anos. Não, eles não murmuraram. Eles perseveraram na fé, se fortaleceram na fé, ficaram esses 40 anos tendo a experiência do desagrado de Deus. Como diz aqui, ó. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. Que é o segundo número dos dias em que pisaste a terra, 40 dias. Cada dia representando o ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Gente, até no desagrado de Deus para conosco, é para servir para a gente como experiência, está aqui escrito. E tereis experiência do meu desagrado, mas andando com fé, de fé em fé. E o Senhor falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Ou seja, falam mal da terra que Deus ia dar. Quando você fala mal daquilo que Deus te deu, você vai morrer de praga. Vai morrer doente. Você crente que tem uma doença que não tem cura, nem Deus cura, começa aí a analisar a sua vida. Faça uma autoanálise, se arrependa, se reconheça que você errou e coloque diante de Deus. Porque se você continuar no seu coração essa mágoa daquilo que Deus falou para você, e você murmurou contra aquilo que Ele te deu, que aos seus olhos não te agradou, tome cuidado. Porque esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A palavra aqui, ó, é sobreviveram, tá? Não é viveram. Sobreviveram por quê? Porque por 40 anos eles teriam a experiência do quê? Do desagrado de Deus. E por 40 anos esses homens sobreviveram ao desagrado de Deus. Eles lutaram durante 40 anos por muitos murmuradores. Contra muitos murmuradores, na verdade, dentro do povo de Israel. Quem foi que disse que esses murmuradores não murmuraram durante esses 40 anos? Murmuraram. Então foi para Josué e Caleb tipo assim, algo que percorreu a sua vida durante esses 40 anos. E com certeza alcançou até seus filhos. Esse lance de rebeldia. Entendeu? Mas eles sobreviveram a essa experiência de desagrado do Senhor. Que está aqui, ó. E tereis experiências do meu desagrado. E durante esses 40 anos sobreviveram Caleb e Josué. Aleluia. Então muita gente hoje, falando agora espiritualmente, não vivem o evangelho. Não vivem. Somente sobrevivem a ele. Por quê? Porque são rebeldes. E não vencem porque
porque não querem renunciar à sua vida de pecados. O povo derrotado em Oma. Falou Moisés estas palavras e todos os filhos de Israel, e o povo contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram acima do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Agora já era. Não adiantava mais lutar com sua própria força, porque o que Deus determinou, ele faz. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus aí estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. Então aí começou a se cumprir o que Deus disse, que esta geração cairia no deserto, e começou a cair por meio já dessa atitude. Se Deus disse que eles não entrariam, que não ia dar mais, às vezes você é teimoso, quer persistir naquilo que Deus não aprovou, e quer estar lá mesmo assim, insistindo, sabendo que Deus não te aprovou para esse tal função, para esse tal cargo, para esse tal ministério. O que Deus faz, ele não volta atrás. Você só tem que obedecer. E nada mais do que isso. Estamos aqui no capítulo 15, para a gente finalizar esse dia 12 de fevereiro, quarta-feira. Aqui no capítulo 15, vamos ver aqui, leis a respeito de ofertas. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite e de vinho. Para a libação, oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para holocaustos ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite e de vinho para a libação. Trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E também, se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós, durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas o estatuto, tanto para vós outros, como para o estrangeiro que morar entre vós. Por estatuto perpétuo, as vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei é o mesmo rito, haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, aos comerdes do pão da terra, apresentareis a oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor a oferta das vossas gerações. O que é isso? Você que está sem emprego, quando Deus te dá o primeiro emprego da sua vida, o primeiro salário, não tira aquele salário de 15 dias trabalhado, não. Junte. Trabalha 15, pega o mês todinho, inteiro, e devolva como primícias ao Senhor, no altar do Senhor. Não se preocupe. Vai faltar isso, não. Não leve para este lado. Porque desempregado não faltou, por que agora você está assalariado, vai tirar as primícias e vai faltar? De maneira nenhuma. Devolva. Porque é primícias. E primícias quem ensinou foi o próprio Deus. Não foi o homem. Primeiras primícias de todo o teu ganho, do teu fruto, que Deus te deu. Devolva a ele. Está escrito aqui. Aprendemos isso agora e pratique. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Quando errardes e não cumprides todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Tem uma referência aqui a respeito dos sacrifícios pelos pecados por ignorância, que está em Levítico 4, 13 e 21. Sabemos? Então vamos continuar. Sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e forem cobertos aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocaustos de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita. Tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. O que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado do que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. O que quer dizer isso? Que Deus, ele não é mau. Ele deu a lei. E a lei tem que ser cumprida. Infelizmente, hoje, a lei não é cumprida. Mas tem leis para amparar o erro, ou seja, o não cumprimento dela. Fato é, por exemplo, se um cidadão ele comete um crime e é passivo de punição, a polícia prende, o delegado prende, cumpriu o seu papel, cumpriu a lei. Porém, pela lei era para ele permanecer preso e cumprir pelo seu delito. Vem um juiz o solta. E depois esse meliante sai diante da delegacia pela porta da frente rindo do polícia que prendeu, do delegado que também prendeu. Ou seja, a lei, se fosse na lei ainda antiga do próprio Deus,
com certeza, a metade do povo da terra não existia mais. Ou, melhor, não existia mais ninguém, né? Então, temos que aprender que hoje as coisas estão invertidas. O que é certo é errado e o que é errado está dado por certo. Por isso que vamos sobreviver se estivermos em Cristo, se estivermos em Deus. Porque é Ele que nos guarda e é Ele que nos faz sobreviver a cada provações que Ele nos dá por meio da nossa fé. Amém? Então aqui vamos ler a lei acerca das bordas, das vestes, para finalizarmos essa leitura desse dia. Que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, os lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não segureis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, né? Então Deus ele dá aqui uma lei. Essa lei aqui era uma lei de vestidura. Era para cobrir mesmo. Para a pessoa andar bem vestido. Ou seja, o seu sobretudo coberto. E hoje em dia é claro que não está diferente. Hoje já está tudo mais para provocar o pecado do outro, seduzir o outro, do que o corpo todo em santidade e em pureza, por causa de que? Das vestiduras, das vestes. Por isso que ele diz assim, ó, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração e nem dos vossos olhos, após quais andais adulterando. A lei é acerca das borlas das vestes, observando de vestimento, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vejamos que Deus ele quer que nós sejamos santos até nas nossas vestiduras, até nas nossas vestimentas, né? Por isso que ele diz assim: não fazeis degraus quando subir no altar, para que não apareça, quando estiver subindo por degraus, a sua nudez. Por isso tem que usar roupas que cubra tudo, para que não apareça a nudez do seu corpo. Então, Deus, muito obrigado por esta oportunidade de leitura da tua palavra. Vamos prosseguirmos em te conhecer. Aqui finalizamos esta leitura de hoje, neste dia 12 de fevereiro, capítulo 13, 14 e 15, e vamos prosseguir em diante, para que possamos conhecer a tua lei e os teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém.